Olá, queridos amigos! Hoje trazemos instruções dos Espíritos do capítulo Ninguém Pode Ver o Reino de Deus se não nascer de novo, que fala dos limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade deste envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por consequente, menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o espírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma o envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais, até a depuração completa que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos muito avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, se pode dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual o liga seu grau de adiantamento, que assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, em Paris, 1859. Então aqui o espírito de São Luís, ele nos esclarece sobre os limites da encarnação, dizendo que não há limites e de que, conforme o nosso nível evolutivo, a encarnação tem uma característica totalmente diferente, de que quanto mais evoluído o espírito, mais fluido é o seu corpo físico. Até chegarmos no estado de espíritos puros, como Jesus, como Cristo, um espírito crístico, onde não necessitamos mais do corpo físico, não necessitamos mais da reencarnação. Jesus veio até nós, como esclarece Emmanuel no livro A Caminho da Luz, sem necessidade de vir, mas pelo seu intenso amor. Ele poderia mandar qualquer emissário, mas veio pessoalmente para nos dar um modelo, para ser o nosso guia. E aqui o Espírito de São Luís nos esclarece que a materialidade do nosso envoltório, o número de vezes, quanto mais nós estamos ligados ainda à matéria, indica o nosso nível de inferioridade. Nos mundos inferiores, como a Terra que é um mundo de provas e expiações, que está mais para baixo do que para cima, podemos assim dizer, ainda nós precisamos de um corpo físico mais grosseiro. Mas não há limites para a encarnação, para reencarnarmos. Tudo depende do nosso esforço para desenvolvermos virtudes, para progredirmos o mais rápido. Então cada espírito tem o seu tempo e vai reencarnar um número de vezes que for necessário. E cada mundo, cada morada tem características diferentes para o corpo físico que o espírito vai ali habitar.
Então são características que São Luís nos esclarece, de que o próprio perispírito, que é o corpo espiritual, o corpo que temos quando estamos desencarnados, é isso mesmo, quando estamos encarnados, nós temos o corpo físico, temos o perispírito, que é um corpo intermediário entre o corpo físico e espírito, e o espírito. E quando estamos desencarnados, só não temos o corpo físico, mas temos o perispírito, que é o corpo espiritual, e o espírito. Então, até o perispírito, quanto mais evoluído é o espírito, ele é mais diáfano, mais eterizado. Então, é importantíssimo nós observarmos estas questões, porque o nosso sentimento, como André Luiz nos orienta, o nosso pensamento, ele afeta diretamente o nosso corpo fluídico, o nosso perispírito, e afeta nosso corpo físico, nossa saúde física. Então, nós vamos, à medida em que vamos compreendendo estas relações, nós vamos também nos esforçando mais para desenvolvermos virtudes, para mantermos pensamentos melhores, sentimentos melhores em nossa vida. Um grande abraço e que Jesus nos abençoe.